Olá, tudo bem? O papo hoje é sobre karma. E esse é um conceito muito confuso na cabeça da maioria das pessoas, muito visto de maneira superficial e também mal entendido entre professores de tradições espirituais. Então eu vou trazer a ideia do conceito conforme ensinado na tradição do Zen. A tradição do Zen que na China se utilizou de textos indianos e você vai entender muito mais do que muitos professores de yoga ou mesmo de budismo assistindo esse vídeo. E também vai entender esse conceito que não pertence só à tradição budista do yoga, pertence, por exemplo, à tradição espírita também. Né? Você vai ter textos de Chico Xavier falando sobre karma. Então, me acompanhe. Um dos erros principais é a ideia de que karma é algo ruim. Ai, meu Deus, essa pessoa é meu karma. Como se fosse essa pessoa é um peso negativo que eu tenho que carregar, ou essa situação é um peso negativo que eu tenho que carregar. E esse é um conceito muito diminuído do que seria essa noção. É uma pequena fatia do que é o entendimento maior, tá bom? Então, um dos conceitos que você precisa entender para poder absorver melhor a noção de karma é a ideia de causa, condições e efeito. E esse é um princípio fundamental dentro da tradição budista e muito bem explicado ali. Todo fenômeno, tudo que acontece, pode ser um fenômeno mental, um pensamento, como pode ser um objeto físico, como pode ser uma pessoa. Tudo isso é um acontecimento que tem causas e condições. As causas estão diretamente relacionadas à criação do fenômeno, à construção do fenômeno, anterior ao surgimento do fenômeno. E as condições é o que está em torno dessa causa. Entendeu? Causas e condições. Por exemplo, o fato de você enxergar melhor durante o dia depende de causas, seus olhos, de você ter seus olhos funcionando, de você cuidar dos seus olhos, são causas. As condições é o fato de ter luz, é o fato de você estar acordado e coisas do tipo, entende? Então tem a causa, que são elementos de influência direta, e condições. E aí tem a noção que surge dentro da tradição budista de interdependência. Por quê? Porque tudo que surge, esse fenômeno, que pode ser um pensamento, mas pode ser a água, né, formada por H2O, que depende de condições, a temperatura, para que seja água, porque se mudar a temperatura não é mais água. Então, e veja que essas noções foram desenvolvidas na época do Buda. Nós estamos falando de 500 a.C. Esse tipo de discussão que eu estou tendo com você hoje. É que falta em muita gente entendida na mídia. Porque a gente pode usar essa estrutura para, inclusive, entender comentário político, para entender comentário geopolítico, histórico. Tá? É necessário causas e condições para que qualquer fenômeno surja. Então, isso que surge, ele é o verbo interser. Ele interé, porque para que ele seja, ele depende de outras coisas. Ele está costurado, entende? Ele está relacionado com essas outras coisas. Então, a partir do momento que você medita, e por isso é um dos motivos da importância da meditação dentro dessa tradição, você medita para que isso possa ser percebido em todas as coisas, percebido nos seus pensamentos, percebido nas suas crenças, percebido no que acontece com a tua vida, no teu momento de vida, percebido nos seus filhos, percebido nos seus pais. Quando você começa a meditar para enxergar isso nesses fenômenos, você começa a entender essa noção do interser, que é muitas vezes explicado como interdependência. As coisas são interdependentes. E aqui surge a ideia do karma. Porque o karma vai mostrar que, a partir das causas e condições, e aqui são duas palavras em sânscrito, quando eu estou falando do processo de causa, eu estou falando de karma retu, duas palavras em sânscrito, karma retu, causas, e quando eu falo das consequências, não das condições, das consequências, estou falando de karma pala. Você vê que, inclusive, a palavra karma tem que ver, quando se fala, né, no dia a dia, ou a maioria das pessoas, nem sabe que ela tem essas duas facetas, essas dimensões, e a que ela se refere. Então, você tem o fator causal, e aí quando o fenômeno surge, ele pode ser consequência desse fator causal. E ao analisar os fenômenos, você vai saber se você está falando de uma consequência, ou você vai estar falando de um fator causador. Por exemplo, gerar bons hábitos, eles podem ser causa de felicidade. Né? Então, a noção de karma, ela mostra que toda essa relação, ela mostra e ela explica todos os detalhes desse fenômeno. Então, ela não é só a questão do peso, né, do karma negativo, como é interpretado superficialmente. Porque o karma pode ser positivo, como esse exemplo dos hábitos. Se você constrói bons hábitos, você vai ter mais chance de felicidade. Então, a ideia é você usar o teu livre-arbítrio, usar a tua clareza mental, usar a tua capacidade de iluminação da mente, por isso que Buda é o iluminado, porque é aquele que toma boas decisões. Você ilumina a situação, enxerga como os fenômenos se interrelacionam, e você
usando o seu livre-arbítrio, faz escolhas causais mais positivas para gerar situações mais. Então, o karma pode ser construir karmas positivos. Então, com esse vídeo, eu acredito que você vai ter uma boa noção, muito melhor, do que é karma e entender, por exemplo, como no processo terapêutico, como, por exemplo, eu trabalho com os meus alunos na terapia, como eu trabalho no atendimento, por exemplo, da terapia de casais, ou mesmo com atletas, como é que você faz, ou estudantes de concurso, como é que você faz para a construção de uma situação geradora de um efeito positivo. Trabalhando justamente esse conceito da independência do terceiro. Então é preciso ter toda essa noção de karma para poder fazer esse entendimento que é muito superior à visão superficial que a maioria dos leigos possui. Tá bom? Deixa nos comentários se você tinha essa compreensão mais detalhada ou se você tinha aquela compreensão mais superficial. E se, de alguma forma, saber essa compreensão mais detalhada te ajudou. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tá bom?